É a maior região do país, mas só possui 500 mil habitantes do total de 10 milhões de portugueses. Apesar do esforço de muitas autarquias, o Alentejo, tal como o demais interior do país, está a ficar humanamente desertificado. Os jovens queixam-se da falta de oportunidades de emprego, algo que os leva a abandonar a terra onde nasceram, acreditando que podem encontrar um futuro melhor nas grandes cidades do litoral português ou mesmo no estrangeiro. Por outro lado, as gerações mais antigas veem fechar escolas, centros de saúde, balcões dos correios e agências bancárias. Até se encerram os tribunais locais. Nós estamos a falar de crianças com 5, 6, 7 anos que de um dia para o outro se vêem na iminência de ter que se deslocar para uma escola que fica a 30 quilómetros. A proximidade com as pessoas é completamente diferente e as nossas são essenciais porque qualquer problema, qualquer dúvida que as pessoas tenham, é sempre com a junta de freguesia que vão ter. Não tem ninguém, os velhos vão morrendo e os novos também não. Nos últimos 40 anos, várias cidades, vilas e aldeias do interior de Portugal viram perder mais de 70% da sua população. Nesses mesmos 40 anos, os vários governos esqueceram-se do Alentejo. Fecharam troços ferroviários, esquecendo-se que a ferrovia traz pessoas. Abandonaram a construção de novas estradas, ignorando que, sem acessibilidades, não se atrai gente, nem empresas para o interior. Por que motivo as entidades que gerem os recursos da região continuam sediadas na capital do país? E que medidas precisam ser urgentemente tomadas para inverter esta tendência migratória? Como atrair os jovens para o Alentejo e assegurar a permanência das demais gerações? Estas e outras questões serão por nós debatidas, com a certeza de que, juntos, somos melhor Alentejo. Tem a palavra Ana Sofia Cardoso, jornalista da TVI. Muito boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui neste segundo Congresso Melhor Alentejo. Antes de mais, queria fazer um ponto prévio. Sou alentejana, com muito gosto. Já vivo há alguns anos em Lisboa, há mais do que alguma vez vivi no Alentejo, mas se pudesse, voltaria ao nosso Alentejo. E isto explica-se porque é o tema do debate que vamos encetar já daqui a pouco. O nosso debate sobre a desertificação humana do nosso Alentejo. São nossos convidados. Eu vou começar pelas senhoras, até porque também estão mais próximas de mim. A Helena Freitas é a professora catedrática da Universidade de Coimbra. É alguém que foi nomeada pelo Primeiro-Ministro e que durante 2 anos esteve dedicada a uma unidade de missão precisamente para o território de baixa densidade. Conhece muito e bem a desertificação do Alentejo e das outras regiões, mas no caso do Alentejo isso terá certamente uma visão mais real daquilo que é a nossa realidade e do que podemos mudar no futuro. Depois, ao lado da Helena Freitas, Ana Costa Freitas é a reitora da Universidade de Évora. Vamos tentar explorar os projetos que existem na Universidade de Évora, o conhecimento que se faz na Universidade de Évora a favor de quem vive no Alentejo, dos nossos empresários, das nossas pessoas, de como podemos dinamizar e inovar no Alentejo. Ao lado, alguém que inova, João Cortês de Lobão, é sócio-gerente da Herdade Maria da Guarda. Ainda não é ao lado, estou trocada. Não, vou manter a ordem. O António Serrano é o CEO da Jónio Martins para a área agroalimentar. Peço desculpa esta troca de nomes, mas também há alguém que tem inovado e, sobretudo, tem-se aventurado a criar postos de trabalho onde muita gente não se aventura a criar e tem com algum sucesso. E agora sim, o João Cortês de Lobão, sócio-gerente da Herdade Maria da Guarda, não é alentejano, mas já me disse que se sente como um alentejano de alma há mais de 300 anos, não sei o que é que isto quer dizer. E para lançar um bocadinho o apetite sobre o que nos pode dizer, tem também inovado na forma como vai gerindo os recursos humanos, nos contributos que faz, por exemplo, para as pessoas que para ele trabalham, que trabalham nesta Herdade Maria da Guarda. Estamos à espera ainda de outros 2 convidados, assim que cheguem, volto a apresentá-los, mas acho que podemos já iniciar o debate e vamos também já começá-lo por percebermos a realidade e dar muito rapidamente uma visão geral da realidade da desertificação humana, Helena Freitas, e daquilo que podemos mudar.
se podemos ou não inverter este processo de desertificação que no Alentejo chegou a níveis dramáticos. Enfim, os meus cumprimentos e particularmente também à organização. Eu tive a oportunidade, eu cheguei de manhã e, portanto, tive o privilégio de ouvir os painéis que me precederam e foi, de facto, muito gratificante e, portanto, eu queria felicitar a organização por esta oportunidade, porque, de facto, é absolutamente extraordinário conseguirem agregar, trazer aqui um momento, um dia de reflexão sobre uma temática tão importante que é o desenvolvimento da grande região do Alentejo. Portanto, eu queria felicitar e pedir até que se façam mais destes eventos, que se repitam, porque de facto é isto mesmo que o país precisa, que os cidadãos também sejam eles a participar no processo de decisão e obrigar, e digamos de alguma maneira, condicionar até o processo de decisão, sendo que agora é particularmente relevante porque estamos de facto a preparar o próximo quadro de apoio. E a verdade é que chegamos a este estado porque não soubemos executar da melhor forma os quadros de apoio que tivemos, portanto, ou seja, os investimentos que foram possíveis por via, particularmente, dos fundos europeus, não os soubemos investir da melhor forma. Evidentemente que fizemos coisas também positivas, mas não o fizemos da melhor forma quando não conseguimos ser eficazes no domínio da coesão territorial. E, portanto, isto permanece um desafio para nós e, portanto, eu vou tentar ser muito breve, embora não seja fácil, tendo em conta a densidade do próprio tema, mas vou tentar fazê-lo. Nós, de facto, hoje, e também apresentar-vos um pouco o país no seu todo, porque este é, de facto, um problema nacional. Nós, realmente, hoje temos, enfim, 2/3 dos portugueses a viver num terço do território, não é? E 1/3 dos portugueses a viver em 2/3 do território. Portanto, temos uma franja clara de litoral que está e que onde temos concentrado os investimentos, onde temos concentrado os recursos, onde temos concentrado também, digamos, os apoios à própria competitividade e depois temos, de facto, 2/3 do território que, no essencial, esquecemos ou fomos esquecendo, às vezes intencionalmente, outras vezes involuntariamente, mas seguramente por incapacidade, por ineficiência, por incompetência. E, portanto, toda essa franja do território, particularmente nas últimas décadas, perdeu também muitos dos seus recursos técnicos, perdeu serviços públicos estruturantes que são absolutamente essenciais e perdendo aos poucos e poucos, evidentemente que atrás disso foram também as pessoas e foram particularmente depois os jovens que evidentemente querem mais. Os jovens não querem só emprego hoje, os jovens hoje querem muito mais. Querem uma cidadania urbana, cosmopolita, querem ter um acesso rápido a um aeroporto, eles têm a agenda digital que os transporta para o mundo inteiro em segundos e é isto, portanto, que hoje são os grandes desafios que também temos quando pensamos em interioridade ou estes territórios. Mas também importa dizer que estes territórios não são competitivos porque são territórios de baixa densidade. Eu quero deixar isto muito claro como premissa. Portanto, não é verdade que por serem de baixa densidade são territórios menos competitivos. Só são se os fizermos menos competitivos. E, portanto, nós, de facto, temos perdido ativamente população, também não fomos capazes de encontrar alternativa económica que, digamos, que segurava a atividade e garantia os empregos. De facto, durante isto, volto a dizer, no conjunto do território nacional, durante muitos séculos fomos, de facto, neste território predominava o mundo rural, portanto, uma agricultura que, de facto, sustentou este território. Isto hoje já não é verdade há muitas décadas, portanto, não é este território, particularmente a região centro e norte, não vive desta atividade, mas também não construímos uma alternativa. Helena, e porquê é que não construímos essa alternativa? Eu peço desculpa, mas eu tinha que traçar este cenário e agora relativamente à população. Nós, em 1960, éramos 8,5 milhões de portugueses, em 1960. Em 2060, seremos novamente 8,5 milhões de portugueses, grosso modo, nos cenários demográficos. A distribuição é que é radicalmente distinta e a pirâmide etária também.
Nós hoje temos, e sabemos, dezenas de concelhos no país, no interior do país e também do Alentejo, que dificilmente já conseguem ter 3.000 habitantes, 4.000 habitantes. Temos, de facto, e agora dirijo-me ao Alentejo, sendo certo que este problema da baixa densidade ou do interior não é igual em todo o país, evidentemente que não é, mas há muitas questões convergentes. E uma das questões é, de facto, a ausência criminosa de serviços públicos. De facto, o Estado não soube garantir nestes territórios serviços públicos que respondessem aos portugueses na sua totalidade. E esta questão é convergente. A falta de alternativas económicas não será tanto, mas isso, então, eu vou tentar, peço desculpa, mas isto a propósito agora, de facto, nós hoje temos, portanto, para além deste conjunto amplo de dezenas de municípios que hoje enfrentam um problema que é complicado, mas que tem soluções, de facto, de perda ativa de população e particularmente jovens. É verdade que aqui também na região alentejana há vários municípios que, segundo Alcotim, enfim, já não é daqui, mas talvez dos territórios mais conhecidos como exemplo de perda ativa de população, mas por exemplo Monforte, que está também a tentar com políticas contraditórias, mas aquilo que nós temos neste momento é, de facto, concelhos em que a perspectiva demográfica é que, até 2040, metade da população tenha mais de 65 anos. E, portanto, as políticas públicas têm que perceber isto. Se não perceberem isto, não lhes dão as respostas que são necessárias. Não é possível inventarem uma taxa de natalidade para territórios onde nem sequer há mulheres de idade fértil, não é? Portanto, é este tipo de desacerto, até desconcerto, que nós tipicamente teimamos em promover e não pode continuar. E, portanto, nós hoje temos no centro e alentejo do país, o centro e o alentejo do país representam cerca de 60% do território nacional, o centro e o alentejo, 60% do território nacional e têm apenas 30% da população portuguesa. Já sabem, há muitos outros indicadores que estão disponíveis, as áreas metropolitanas concentram esmagadoramente a população. Há muitíssimos outros indicadores, não tenho tempo eu tinha pensado identificá-los, mas não tenho tempo, indicadores que são muito importantes e que têm a ver, por exemplo, também com a fração do PIB que é investida exatamente do ensino superior ou na própria atividade económica, que claramente tem um efeito muito significativo na região do Alentejo. Portanto, tinha de facto aqui como objetivo fazer isto, mas talvez valha a pena dizer-vos, então, e agora como é que nós mudamos isto, que é aquilo que as pessoas querem saber. Então, mas agora temos este cenário, os cenários parece que não são do melhor, do ponto de vista da demografia. Como é que nós agora transformamos, como é que nós conseguimos trazer pessoas e como é que seguramos as pessoas nestes territórios. E era isto que eu gostava, talvez, também de uma forma muito breve, tentar dizer-vos aquilo que penso, que eu não sei se depois terei oportunidade, embora tivesse aqui dados que me interessava apresentar. Freitas, mas eu julgo que pode lançar esse debate então sobre o que é possível mudar, ou de que forma é que podemos mudar esta tendência. Mas só dizer-vos que no Alto Alentejo, No Alto Alentejo, nós só nos últimos, entre 2001 e 2011, perdemos 7% da população, só no Alto Alentejo, 7% em 10 anos, e o PIB per capita nesta região é de 77%, portanto, relativamente ao continente. Portanto, de facto, há uma perda muito significativa, quer demográfica, quer da própria economia. E há outros dados muito interessantes. No INDE, a despesa do PIB para a ID é 0,55%, portanto, é metade daquilo que será a média nacional. Portanto, há, de facto, uma série de indicadores que seriam importantes que eu não tenho oportunidade para dizer. Mas como é que nós agora podemos, de facto, transformar? Aquilo que tipicamente temos feito e que é importante, que não deixa de ser importante, queria dizer, é olharmos para estes territórios e percebermos as suas especificidades, ou seja, onde é que há valor, como é que podemos acrescentar valor e como é que ele pode ser incorporado na economia por forma, de facto, a tornar estes territórios apelativos para todos. E tipicamente é aquilo que fazemos. Eu também fiz esse exercício para o Alentejo e, mais uma vez, não tendo a oportunidade de o dizer totalmente para todas as regiões, porque hoje a região alentejana vai da Lesíria, o Alto Alentejo, o Baixo Alentejo ou Alentejo Litoral, portanto todas estas cinco grandes, digamos, sub-regiões,
Mas se olhássemos para as suas especificidades de uma forma, se eu tivesse a planear, digamos, um plano de desenvolvimento para o Alentejo, quais são de facto as características diferenciadoras deste território do Alto Alentejo, não é? E rapidamente chegaria a, enfim, claro, o setor agrícola, a par do turismo, é a área mais importante para o desenvolvimento sustentável da região, claramente, estes dois eixos surgem. As culturas forrageiras e cerealíferas correspondem a mais de metade da superfície agrícola útil. Os nichos de produção singular da bonivicultura, os pequenos ruminantes, as denominações de origem protegida, a produção de raças autóctones, bovinos, suínos e pequenos ruminantes, o cavalo lusitano, a codelaria de Alter, portanto, enfim, a relevância da agroindústria, de produtos como o leite, o queijo, o vinho, o azeite, os enchidos, a fruta, a relevância da indústria corticeira, a fileira da cortiça, tem uma importância estratégica para o desenvolvimento tecnológico da região, o elevado potencial turístico, a gastronomia, os vinhos, os recursos cinegéticos e equestres, a natureza, a biodiversidade, a monumentalidade, a Reserva Mundial da Biosfera, o Parque Internacional do Tejo, o Parque Natural da Serra de São Mamede, o Aeródromo Municipal de Ponte Sour, associado ao Centro Empresarial de Acolhimento de Empresas na área da aeronáutica, Escola de Formação de Pilotos de Ponte Sour, o Campo Maior e a indústria transformadora de café, um exemplo absolutamente extraordinário, que o país se orgulha, a Estação de Melhoramento de Plantas de Elvas, o potencial de exploração das rochas tradicionalmente menos aproveitadas e por aí adiante. Portanto, há, de facto, uma série, tipicamente, nós quando tentamos, digamos, em jeito de Porter, digamos, elaborar um plano de desenvolvimento, tipicamente olhamos para a rede de instituições de ensino superior, portanto, o ID e onde é que ele está, e de que forma é que ele pode, de facto, trazer valor também para estas características diferenciadoras. Embora os tempos já não são só estes. Os tempos hoje são da complementaridade. Está muito bem encontrarmos os pilares diferenciadores, mas é cada vez mais importante trabalharmos a complementaridade. E, portanto, nesse sentido, o que é que eu penso que o Alto Alentejo precisa, e vou, então, dizê-lo ainda de forma mais abreviada. Sim, num debate que me pedem para pensar, eu diria que, em primeiro lugar, na questão dos precisamos de uma visão para o desenvolvimento sustentável do Alentejo. Uma visão global, construída desta forma, para a região alentejana, com os atores, com as empresas, com a rede de instituições de ensino superior, com a sociedade, tertúlias deste tipo, para, de facto, identificarmos a visão e construirmos essa visão. Quanto a mim, temos três temas que são absolutamente essenciais: garantir a sustentabilidade e agregar conhecimento. A água, a agricultura e o território. Nestes três pilares, que são para mim os três pilares essenciais na dinâmica de desenvolvimento deste território, era importante percebermos como temos sustentabilidade para a água, para a agricultura, para o território. Se não temos, como é que a podemos garantir no longo prazo? E como é que podemos trazer conhecimento para estes pilares? Qualificação do território. Garantir os serviços públicos de saúde, educação e segurança. Do meu ponto de vista, é preciso garantir que o Estado tem aqui serviços de qualidade na saúde, na educação e na segurança. Precisamos de um plano regional de mobilidade. E hoje, esta manhã, foi até muito fértil neste sentido. Vimos bem o caos que temos nas infraestruturas de conectividade, quer na rodovia, quer na ferrovia. O país, infelizmente, não percebeu, há 50 ou 60 anos atrás, que a ferrovia era vital para a coesão territorial. Era evidente e é evidente, e continuo a pensar, que nós temos que ter em cada cidade, ainda capital distrito, uma ligação intercidades. A ferrovia tem que continuar a ser um desígnio da coesão territorial. Perdemos anos a discutir, e depois sistematicamente o país é isto. Passamos anos a discutir alta velocidade e de repente acordámos todos para perceber que afinal nem temos comboios e temos uma infraestrutura ferroviária em falência técnica e logística. Mas andámos anos a discutir a alta velocidade, nem sabemos qual era a alta velocidade que estávamos a discutir, mas toda a gente discutia a alta velocidade. E, entretanto, perdemos o essencial. E, portanto, tipicamente perdemos o essencial. Mas a ferrovia, quanto a mim, e, portanto, um plano regional
da mobilidade, identificando as infraestruturas de conectividade necessárias, programando os investimentos estruturantes, particularmente na ferrovia e na rodovia. Política fiscal. O que é que realmente se justifica? O que é que os senhores empresários acham que é de facto imprescindível para o desenvolvimento da região? O que é preciso fazer ao nível da política fiscal? Porque andamos, IRS, IRCs, enfim, a verdade é que tivemos um pacote de benefícios fiscais até 2011 que foi completamente ineficaz, afinal não teve efeito nenhum na prática. Porquê é que não teve? Vamos perceber isso e, de facto, conseguirmos ter uma sintonia, digamos, relativamente àquilo que deve ser, porque é possível, mas é preciso haver um discurso coletivo, um discurso de facto sensato, em que exista realmente pensamento estratégico e no longo prazo, porque são apostas mais consistentes. Um programa regional de investimentos estratégicos em ID. Aqui, evidentemente, que a rede de instituições de ensino superior, enfim, instituições politécnicas, que são várias, a Universidade de Évora, evidentemente, o grande bastião também aqui da região, e muito bem, que já tem feito, aliás, um trabalho extraordinário. Eu penso que um programa regional de investimento estratégico, até para proporcionar, digamos, valorizar as atividades, por exemplo, estão a surgir de forma, por isso que o país está a acontecer, em Lisboa é que não perceberam, o país está a acontecer, independentemente de Lisboa, isto é que é muito interessante. E, portanto, as coisas estão a acontecer em Ponte Sor, fizeram-se escolhas muito inteligentes em tantos locais do país, não é? Ali a propriedade do Sr. Roquete é uma coisa absolutamente extraordinária, um projeto de desenvolvimento sustentável que eu fiquei fascinada, é um exemplo mundial de como se deve, de facto, implementar a economia circular numa atividade tão difícil, tão exigente. Não é? E, portanto, eu fiquei, penso que por aí é também um caminho. O Guadiana. O Guadiana é um rio que se quer mais relevante nas dinâmicas económicas e transfronteiriças. É preciso, de facto, olhar para o Guadiana na perspectiva não apenas daquilo que ele oferece, enfim, e que já oferece, mas garantir a sustentabilidade deste rio e proporcionar conectividades. Eu penso que é inacreditável que este rio não tenha ligações transfronteiriças, que não existam pontes sobre o Guadiana. Como é que se pode pensar até a atividade económica sem pontes? A área metropolitana de Sevilha é estratégica para o Alentejo. E, portanto, o nosso pensamento, de facto, hoje, com a agenda digital, com aquilo que se perspectiva em termos da mobilidade, tem que ter esta ambição. Portanto, agora vou já resumir, que eu já sei que já estou aqui muito, mas eu sou do Minho, tenho este... Não, mas está identificado os aspectos-chave para o futuro do Alentejo. Complexo Sines, a grande região de Sevilha, de facto, também penso que vale a pena perceber como é que estes dois eixos se potenciam nas dinâmicas da própria economia alentejana. Não é só a ligação ferroviária de Sines e, enfim, os transportes, evidentemente que sim, mas também como é que tornamos isto um fator, de facto, na própria economia. Por exemplo, o Parque Nacional do Guadiana, ainda há pouco tempo, a cidade de Mértola, 50% da ocupação da cidade de Mértola já era do Parque Nacional do Guadiana. Mas então, se, por exemplo, ali, se for a caça, se forem esses os produtos gourmet, porque é que esses produtos não chegam rapidamente do outro lado da Espanha? Não é? Porque para estas economias é um princípio. E, portanto, eu penso que este é um eixo que é preciso também trabalhar. E agora, isto porque de manhã também fui suscitada para outras coisas da maior importância, para terminar, mas eu acho que vale a pena, e vou tentar terminar, a energia solar. Eu penso, e fiquei muito satisfeita quando mencionaram a possibilidade até de uma mobilidade associada ao solar. Realmente, se os planos de mobilidade pudessem começar a incorporar a energia solar como estratégica, é também um elemento diferenciador do futuro. E eu penso que é possível, perfeitamente possível, e faz todo o sentido, eleger um cluster de ID numa articulação e complementariedade entre as instituições de ensino superior regionais para que a energia solar seja também um cluster estratégico. Enfim, teria aqui muitas outras coisas, mas Helena, vou ficar por aqui. Eu também sou a favor de Pisão como uma infraestrutura para fins múltiplos, sempre fui, tive ali o senhor arquiteto que esteve comigo.
Também acho muito importante essa infraestrutura e que se pense nela como se pensou na EDIA e no Alqueva, que se pense também com essa ambição, com essa força, com essa expressão territorial. Muito obrigada pela vossa atenção. Helena, peço apenas que fique com o microfone porque querem-lhe fazer uma pergunta, mas tem que ser muito breve. É perceber esses aspectos-chave que aponta como rotas e trajetos que no Alentejo podem ser seguidos para promover o desenvolvimento e evitar que as pessoas saiam e também atrair mais pessoas. Esse conhecimento é só o seu conhecimento ou é um conhecimento que está ao alcance de qualquer um de nós que queira voltar, ou ao alcance dos empresários que estão no Alentejo e que queiram saber qual é o rumo que devem tomar? Portugal ter esta perda... Onde se pode obter essa informação? Esta informação existe. A situação de Portugal é um absurdo. Não faz sentido em lado nenhum do mundo. Esta falta de coesão, esta desigualdade, esta incapacidade de construir o país é chocante em qualquer sítio do mundo. Nós temos a qualidade, temos as infraestruturas, temos os empresários, temos jovens fantásticos, muito qualificados. O que temos tido, de facto, é um nível de políticas públicas desastroso e orientado, infelizmente, para o muito pequenino, concentrado em interesses individuais e não no interesse coletivo. Mas o que eu lhe pergunto, Helena, é o seguinte, é um empresário que esteja no Alentejo e diga, quero investir, como é que esse empresário sabe qual é o mais certo onde investir? Se conhece esses fatores diferenciadores? Não, absolutamente, esses fatores diferenciadores são públicos. Aliás, todas as CIM têm um plano estratégico. O plano estratégico identifica claramente os municípios, os presidentes de Câmara têm também essa leitura. Hoje também já todos temos essa leitura. O que acontece é que depois o país é que está atrasado. Portanto, ou seja, os poderes públicos estão atrasados relativamente ao país. Mas nós precisamos de os ir buscar. Porque, de facto, enfim, ainda mantemos, infelizmente, como não temos, e aí alguém mencionava de manhã a questão da descentralização, evidentemente que a descentralização é uma questão central à coesão territorial e não temos conseguido, porquê? Porque, de facto, não temos políticas descentralizadoras e, portanto, isso tem penalizado. Não falta de conhecimento, estamos a falar, não é falta de conhecimento, não é falta de identificação de rumos, estamos a falar de uma falta, no caso, de vontade política ou determinação política. Queria chamar também a esta conversa o António Serrano, sim, para si, porque é um dos empresários que tem investido no Alentejo, ouviu estes rumos que foram aqui também traçados pela Helena Freitas. Não teve receio em investir no Alentejo? Parecia-lhe uma coisa óbvia? Vamos ver. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, permitam-me que vos saúde a todos, alentejanos, alentejanas, que merecem bem aquilo que estamos aqui hoje a discutir. Quero saudar a organização, o Manuel Valadas, grande amigo, e incentivá-lo a continuar este esforço, que eu sei que é bem difícil. É Presidente da Câmara por nos receber aqui na sua casa e dizer-vos que nós, alentejanos, eu sou alentejano, não sou empresário, trabalho para empresários, gostava de um dia ser empresário. Espero bem que eu consiga. No Alentejo? No Alentejo, naturalmente. Sabe que os alentejanos são as pessoas, nós somos as pessoas de uma paciência que eu não conheço outros. Levamos uma vida a esperar. Esperamos que venha sempre alguma coisa, ou é chuva, esperamos que construam o Alqueva, esperamos que construam o Pisão, e a gente cá vai fazendo o caminho, esperando e continuando, esperando e andando, que é uma expressão bem alentejana. Eu trabalho para a Jerónimo Martins, um grupo que é liderado de uma família bem conhecida, que é corajosa, porque sendo um grupo de retalhista, um grupo de retalho com supermercados, decidiu entrar no agroalimentar, na produção, na verticalização, em várias áreas. E não só para proteger a sua cadeia de abastecimento, para melhorar, enfim, o conhecimento de toda a cadeia, melhorar o conhecimento da forma como os alimentos chegam ao consumidor, garantir a sustentabilidade ambiental, reduzindo a pegada de carbono, tudo isso, garantindo produção de proximidade. Acima disso, decidiram entrar e convidaram para desenvolver o projeto, que aceitei com muito gosto, em promover o desenvolvimento regional. Okay? Este foi o foco. Vamos fazer algo que nos interessa economicamente e nas regiões onde podemos fazer a diferença, arrastando outros investimentos. Porque a desertificação combate-se com investimento privado e público.
E o privado precisa do público. Há uma parceria, nada se faz sem os dois investimentos. Há uns que criticam o investimento público porque é de uma orientação política. Há outros que dizem que é mau o investimento privado porque tem outra orientação política. Não, o país precisa de todo o investimento, seja público ou privado. Uma região como esta não distingue de onde é que vem o recurso, se é público, se é privado. Os empresários são de uma coragem enorme e a Jerónimo Martins, os seus acionistas tiveram a coragem de vir para o território mais difícil, onde podemos fazer a diferença. Já cá estão outros. Está aqui o senhor Comendador Rui Nabeiro, que há muito que cá está a fazer pela região e por muito que tentem que ele vá para o outro lado, ou que ele não sai daqui, vai cada vez fazendo mais, ele e a família. Esta família que controla a Jerónimo Martins decidiu investir no Alentejo. Nós, nos últimos anos, este projeto começou há 3 anos e meio, e investimos cerca de 150 milhões de euros no agroalimentar. 80% deste valor é no Alentejo. Aqui em Porto Alegre, o primeiro, com uma magnífica fábrica que está ali disponível, para que possam ver, uma fábrica moderna de laticínios, ajudando uma cooperativa que estava em dificuldade e com o intuito de recuperar um património que aqui já foi muito importante, que foi a capacidade de produzir leite em natureza, matéria-prima. Esta fábrica que ali está, aqui à entrada de Porto Alegre, vai processar 150 milhões de litros por ano, mas menos de 20 milhões são produzidos aqui, quer dizer, não há produtores hoje em quantidade suficiente para nos fornecer matéria-prima. Significa que ela tem que vir de outras regiões. Qual é a nossa expectativa? É que consigamos inverter isto. Precisamos do pisão, certamente, precisamos de água, precisamos que as pessoas acreditem que têm aqui um novo polo de desenvolvimento, não é? Fizemos um investimento em Évora também, no distrito de Évora, estamos à procura de promover um no distrito de Beja, estamos também no Alentejo Litoral com o investimento em Sines, na aquacultura, produção de peixe, estamos na Madeira, estamos em Barcelos, estamos em Cartacho. Em 3 anos e meio nós fomos pulverizando o país com investimentos todos no interior. Não há nenhum deles que não seja no interior. E, portanto, acho que a Jerónimo Martins tem aqui uma responsabilidade grande e ela aceita, e foi ela que desafiou para este projeto. Eu devo dizer-vos que estava confortável noutras funções. Sou aqui colega da minha reitora, sou professor lá na universidade e fazia outras atividades, mas eu não podia rejeitar um projeto que tem por este objeto ajudar um território em hemorragia total. Hemorragia total. Nós perdemos sangue há muitos anos. Não é? É que na década de 50, 75% das pessoas em Portugal viviam nas comunidades rurais e nas vilas e aldeias. Poucos viviam nos grandes centros. 50% dedicava-se à agricultura. Hoje, 6% dedica-se à agricultura e 20% vive nos territórios rurais. Não temos pessoas, mas ficamos à espera. A gente espera, mas vamos andando, fazendo caminho, investimento. E estes grupos, com esta capacidade no país, capacidade e robustez financeira, que têm na sua missão também desenvolver o seu país, apesar das dificuldades e das contrariedades. Não é fácil investir aqui nestes territórios. Mas é possível. É possível, por isso estamos cá. Mas quer dizer, eu não gosto de falar das dificuldades, gosto de falar daquilo que concretizamos. É difícil, mas olhando para trás, olha, este investimento está feito. Há 3 anos ninguém acreditava que fosse possível ter uma fábrica nova desta capacidade aqui em Porto Alegre. Fomos muito criticados, tivemos aqui dificuldades enormes, mas avançámos, está feito e assim por diante, vamos fazendo, porque nós somos muito resilientes, não desistimos, porque acreditamos no território, na sua potencialidade, nas pessoas, e são estes investimentos que podem trazer pessoas, quadros. O Estado tem que fazer o seu papel, as entidades públicas têm que fazer o papel, quer na simplificação. Às vezes sabe que as ajudas não é tanto o dinheiro, é mais da forma como nós nos organizamos, como a forma complicada como nós montamos a estrutura administrativa em Portugal, não é? Às vezes o que nós pedimos, os investidores, quem está a fazer deixem-nos trabalhar, deixem-nos fazer, nós queremos ajudar.
Como é que nós podemos trabalhar de forma a não nos atrapalharmos uns aos outros? Às vezes isto é mais importante do que ter o dinheiro para investir. Porque o investidor, muitas vezes, tem um investimento parado à espera que ele tenha uma licença ou outra coisa qualquer. E não é porque não haja boa vontade em fazer, é que nós temos regulamentos e regimentos muito difíceis de aplicação, que transcrevemos e transpomos de outras, enfim, diretamente muitas vezes de Bruxelas, e eu conheço isso de perto, porque sei como é que isso se processa. Temos uma tentação rápida de transcrever o que vem de lá e muitas vezes não adaptado ao nosso território, às nossas dificuldades. Portanto, eu queria vos transmitir, para não vos ocupar muito tempo nesta primeira intervenção, é que nós, Alentejo, temos futuro. O futuro passa por estes que aqui estão, e por todos os que aqui não estão, que são alentejanos, que gostam do Alentejo, que estão fora, outros que não são alentejanos, que aqui estão e que podem vir para cá, e temos aqui muitos exemplos. Passa por nós, por nossa capacidade, cada um de nós que está sentado no seu lugar, se pensar o que pode fazer pela região e não esperar que alguém lhe diga o que pode fazer pela região, se calhar podemos dar passos. O empresário, a nossa moderadora perguntou há pouco o que é que os empresários precisam de saber para poder investir. Os empresários não precisam, os empresários sabem o que querem fazer. São os empresários que decidem as escolhas do ponto de vista económico e decidem investir em determinadas, avaliando o contexto, avaliando o mercado, avaliando as oportunidades. E, portanto, o que o empresário precisa é que o país se organize para promover o que falta, quer em termos de organização do território, quer daqueles investimentos que foram aqui bem falados esta manhã. Vocês reparem, de facto, se nós tivermos uma linha férrea de mercadorias que nos permita trazer o leite, que hoje não é produzido aqui, mas noutras regiões, em vez de vir de caminhões para cá, ou o leite embalado, melhor ainda, que é mais prático, o leite embalado, os pacotes de leite, os caminhões diariamente que estão a sair aqui de Porto Alegre, por estas estradas, direito aos centros de distribuição, são centenas e centenas de caminhões que saem daqui, porque não temos outra alternativa. Isto custa-nos muito mais dinheiro, emitimos mais CO2, vai-nos custar muito mais caro, prejudica de facto as estradas porque elas degradam-se, temos que investir na sua recuperação, é mau para todos. Ainda assim nós decidimos fazer, mas é claro que esperamos que isto se inverta. Eu acho que todos nós, estes movimentos de cidadãos, e que eu também integro, sou desde a primeira hora associado, apoiante deste movimento e de todos aqueles movimentos que de boa fé olham para o Alentejo de forma integrada, porque para mim, eu sou do Baixo Alentejo, mas para mim há um Alentejo, os problemas são idênticos. É claro que o Alentejo não é tudo igual e o problema do litoral não é igual ao do Baixo Alentejo, não é igual aqui ao do Norte Alentejano, não é igual ao do Alentejo Central. Temos desigualdades dentro do nosso território, mas nós temos que olhar para todo o território para combater estas desigualdades e aproveitando o que bom temos em cada uma das partes deste território. Ele ocupa, é 1/3 do território, com menos de 5% da população. Mas já falámos aqui abundantemente daquilo que aqui podemos fazer. Compete-nos a nós. Eu acho que muitas vezes temos a ideia e sempre de apontar o dedo aos outros. Eu não quero apontar o dedo a ninguém, até porque já tive responsabilidades também políticas e naturalmente me podem apontar o dedo a mim. Antes de apontar os dedos aos outros, eu tenho que ver o que é que eu posso fazer à minha escala, não é? O que é que posso fazer à minha escala? O que é que uma freguesia pode fazer à sua escala? O que é que uma Câmara Municipal pode fazer na sua escala? O que é que uma CIM pode fazer na sua escala? O que é que uma Comissão de Coordenação pode fazer? Como é que nós podemos trabalhar o território em conjunto? Eu acho que há muito a fazer. Eu acho que a questão da organização, para mim o principal choque que Portugal precisa é da organização e gestão. O fiscal é uma questão importante, mas se nos organizarmos bem, sempre foi a nossa máxima, não é? Sabem que a nossa história nos diz muito sobre isso, não é? Os romanos foram de cá embora, queixando-se, não é? De que nós não nos sabíamos organizar, não é? É claro que temos aqui um déficit de organização brutal e é por isso que depois temos desigualdades também. Há territórios ou zonas ou projetos, exemplos de empresas que funcionam muito bem e temos outras que não têm essa oportunidade, não têm essa capacidade, ou territórios que não têm essa capacidade. No fundo, é fomentar este espírito de partilha de boas práticas. Eu, pela minha parte, e em nome da Jerónimo Martins, também vos convido
a visitarem o que nós fazemos. Nós estamos disponíveis para conhecer os vossos projetos, aprender com o melhor que cada um de vocês estão a fazer para nos ensinarem a nós e nós também partilhar o que aqui fazemos. Se soubermos fazer isso, eu acho que vamos melhorando a nossa situação. Se ficarmos todos à espera, sem nos mexermos no mesmo lugar, vai ser tudo mais difícil. Esperando que outros façam por nós, certamente não é a solução. Portanto, temos que aqui criar condições para em conjunto trabalharmos. E há pouco tivemos aqui lideranças políticas, e eu acho bem os temas que foram levantados, e há pouco eu comentava aqui com o Zé Falcão, a dizer assim, faltou aqui o tal cartaz que se fez aqui há uns anos, no Alqueva, construam porra, aqui temos de fazer pisão, construam porra. António Serrano, Já, obrigado. muito obrigada. E vamos precisamente pegar nas suas palavras, António Serrano, nesta partilha de conhecimento e de exemplos sobre aquilo que se vai fazer no Alentejo, com alguém que há pouco eu já disse que não era alentejano, mas que se sentiu atraído pelo Alentejo e que por cá tem tomado algumas iniciativas inéditas, podemos dizer assim, ou pelo menos muito invulgares na gestão de recursos humanos, dos tais recursos que muitas vezes nos faltam aqui no Alentejo. Sou eu, então, presumo. Muito bem. Identificou-se bem. Eu estou sempre habituado, quando estou em Lisboa, chamarem-me alentejano e dizer que eu sou do Alentejo. Quando estou no Alentejo, dizem que eu sou de Lisboa. Porque, de facto, há 300 anos que tenho as minhas raízes no Alentejo, com muita honra e com grande satisfação e orgulho, mas, de facto, não nasci no Alentejo e, portanto, dizem que eu não sou alentejano, mas sou alentejano de coração e de alma e não me tiram daqui nem por decreto. De maneira que era para lhe dizer isso, para deixar muito claro esta minha posição. E depois, evidentemente, queria agradecer à organização do Melhor Alentejo a oportunidade que nos dá para podermos hoje aqui, juntos, partilhar metas e objetivos e caminhos, porque o nosso objetivo, a nossa ideia é atrair talentos e levar mais alto o Alentejo. O meu nome, como disse, é João Cortes Lobão, sou casado há 30 anos, tenho 8 filhos, é também uma maneira da gente aumentar a população. Deu mesmo um exemplo. Cada um de nós tem que fazer as suas coisas, quer dizer, esta coisa... Já agora, enfim, estamos entre amigos alentejanos, uma das coisas que é arriscado quando a gente tem 8 filhos é dizer, quando não conhece as pessoas, no jantar social, de cerimónia, perguntam, é casado, o que é que faz, ou não sei o quê, quantos filhos tem? E no outro dia, uma senhora, coitada, eu disse que tinha 8 filhos e ela disse, ai que horror. Eu disse, que horror os seus, os meus não. E de facto, a partir daí, agora digo que só tenho 4 filhos e as coisas passam, só tenho 4 filhos e depois diz assim, e não tem filhas? Tenho mais 4. E assim devagarinho as coisas já passam. Mas enfim, queria dizer que sou agricultor português na herdade de Maria da Guarda, com muita honra. Há 20 anos que o meu centro gravitacional estava em Nova Iorque, há 15 anos o meu centro gravitacional estava em Lisboa e hoje em Serpa sinto-me muito mais multinacional do que me senti noutras alturas. Evidentemente me faz falta o aeroporto de Beja, mas lá chegaremos, quer dizer, eu não sou pessimista e havemos de ter uma solução. O pior, ou o mais difícil já está feito, que é o aeroporto, não é? E o resto há de se fazer com tempo e pachorra. Aquilo que me parece que traz aqui hoje é saber o que é que cada um de nós, pequenino, não é? Sem dimensões de Estado, pode fazer para que o Alentejo possa atrair talentos. Quer dizer, hoje de manhã alguém falava, tenho a impressão que foi o nosso amigo Rui que falava do John Kennedy, que eu também muito admiro, mas há também um português que escreve uma frase que eu sublinhei várias vezes, que diz, os problemas de Portugal têm uma solução e essa solução sou eu e cada um de nós. E, portanto, é muito esta atitude que a gente deve ter. Nós, cada um de nós, à nossa dimensão, com o tamanho pequenino, é que vamos resolvendo as coisas e não estar constantemente em lamechas ou dizer que a culpa é dos outros, porque 80% do resultado é feito, evidentemente, por nós.
conhecem se calhar aquela história do gago, que eu, enfim, já contei, alguns já terão ouvido, mas também é muito alentejana, se quiserem, que o gago queria vender bíblias e era a sua paixão vender bíblias e, coitado, cada vez que ia à entrevista ao editor, ele dizia que não, que já tinha vendedores suficientes e que ele voltava para trás, e o sonho dele era mesmo vender bíblias como Manel tem o sonho de pôr o Alentejo mais alto, não é? E de facto, depois de tanta insistência, lá foi aceite e ao fim de 3 meses batia o recorde de vendas e o editor chamou, mas o que é que se passa? O que é que você faz? Porque é que vende tantas bíblias? E ele diz que a Bíblia é o livro que toda a gente precisa de ter. Está bem, mas isso toda a gente diz, o que é que você faz? Então eu toco à porta, as pessoas abrem, eu começo logo a falar da Bíblia e da importância do livro para a humanidade, porque quando eles estão esbugalhados a olhar para mim, eu digo, e agora, quer comprar ou quer que eu leia? E portanto a gente tem que utilizar aquilo que somos para nosso benefício, as nossas limitações, as nossas valências, aquilo que a gente tem em nós, para utilizar tudo no mesmo sentido e no Alentejo levantarmos de facto a barra. E se é essa a nossa realidade e essas dificuldades, é nelas que a gente se vai alavancar e cimentar as nossas convicções e criar valor no Alentejo. Falou-se e fala-se, e o tema aqui é inverter a desertificação, é o tema de hoje, mas inverter não quer dizer voltar atrás. Há bocadinho falámos que 50% da população vivia da agricultura em meados do século passado. Não é isso que a gente quer, não é isso que interessa. Quer dizer, o que interessa não é mais da mesma coisa, nem é mais do mesmo que faz falta. O que interessa é, de facto, como eu dizia há pouco, atrair talentos. Quer dizer, e pensar no Alentejo, como é que se atraem os talentos do século XXI a estarem cá e as gerações do século XXII. Saint-Exupéry dizia que um objetivo sem um plano é apenas um desejo. E, portanto, a gente tem que ter planos e executá-los. E Roosevelt, já agora para falar de mulher de um grande presidente também americano, dizia uma coisa que eu acho que é muito o espírito, talvez, do melhor Alentejo. O mundo pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. E, de facto, é muito isso que a gente, alentejano, gosta de fazer. Sonhar o Alentejo, ver aquilo que temos e trabalhar sobre aquilo que temos, e o sonho começa, de facto, em cada um de nós. Há bocadinho a moderadora falou dos exemplos práticos que temos. De facto, nós, na herdade de Maria da Guarda, está na família, como digo, há muitos anos, há umas centenas de anos. E quando eu entrei no projeto, éramos 2 colaboradores e eu, ou seja, éramos 3 no total. Hoje somos 40 pessoas e eu posso dizer com à vontade, também já não estou, porque achamos que temos que dar espaço aos talentos para subirem na empresa e fazerem a sua carreira. E, de facto, hoje tenho uma posição muito cómoda que é fazer perguntas, não é? A gente faz perguntas e é uma maneira também de gerir e acompanhar. Mas aquilo que a gente faz, por exemplo, na herdade de Maria da Guarda, é todos os colaboradores, somos muito defensores da família e, enfim, dos nascimentos, e, portanto, cada colaborador que tem um filho com menos de 10 anos recebe uma espécie de um vale no supermercado do Intermarché de Serpa. Passa a publicidade, peço desculpa, mas se houvesse lá Pingo Doce, também era Pingo Doce. Cada colaborador, por cada filho menor de 10 anos, pode fazer compras 40 euros por mês por filho. Portanto, se tiver 4 filhos, são mais 200 euros. Não é muito, mas é mais uma forma de cativar as pessoas e a desenvolver as carreiras na casa. Por cada filho, começámos o ano passado a fazer um programa que é, por cada filho de um colaborador, não precisa ser casado, basta ser filho, no mês do nascimento recebe 800 euros de, não sei se é subsídio, de prémio, não sei qual é que é o nome. Um bónus. Um bónus. E para a semana temos reunião eu faço 2 reuniões por ano com o pessoal todo,
E já vi que para o ano tenho orçamento a mais para os filhos que me anunciaram até agora que vão nascer. Mas vou ter que lhes dar na cabeça, porque João o orçamento é Global, para gastar. Porquê essa iniciativa? Porquê fazer isso? Porque não temos que esperar que o Estado faça tudo. Nós, empresários, que estamos que vivemos, convivemos na região, quer dizer, eu não tenho nada contra os estrangeiros, mas enquanto houver portugueses ou serpenses na região desempregados, prefiro contratar, apesar de ser mais caro, prefiro contratar locais. E, portanto, todos os 40 colaboradores, não tenho nada contra os estrangeiros, não é para ser mal interpretado. Tenho 40, são todos de Serpa, ou da região, do Pinto, dali da região. E que feedback que tem desses trabalhadores? Que feedback tem desses trabalhadores que obviamente já conhecem essas suas políticas de recursos humanos? Eu acredito que é boa, mas quer dizer, eu faço aquilo que acho que é melhor para a minha consciência. E devo esperar que o que eu penso na minha consciência que é o melhor para a equipa. Não sei se não faço uma sondagem a saber se está toda a gente de acordo. Se fizesse uma sondagem, as pessoas, se calhar, em vez de 800, diziam, e por que não 1.200? Mas eu tenho que fazer um orçamento. Não é? A empresa, evidentemente, que é importante dar lucro, mas não é... Como é que eu vou dizer isto sem ser mal interpretado? Não é o único objetivo. O objetivo é criar valor. Criar valor na sociedade. Criar valor na empresa. Criar valor nas pessoas. E, portanto, para falar de prémios, também temos mais um prémio, que é o prémio da assiduidade e brio, que é 50 euros por mês, e que antigamente, no princípio, havia poucos, e hoje em dia, no mês passado, só houve um que não recebeu. Portanto, é um estímulo também às pessoas a elevarem o seu brio, o seu desempenho, e ficarem bem consigo próprio, quer dizer, não se andarem a arrastar, quer dizer, cria também um acrescento na qualidade do trabalho. Depois fazemos uma coisa também simpática, que é, todos os anos, alguns dos colaboradores fazem comigo uma viagem internacional para conhecer empresas. Já fomos aos Estados Unidos, já fomos à América Latina, a vários países da Europa, ver empresas na Califórnia que fazem olival. Eu não expliquei no princípio, mas a herdade que tenho é monocultura, olival, e portanto o principal produto, se quiserem, é oxigênio, o subproduto é azeite, que é totalmente exportado para a Itália. Mas fomos ver vários olivais nos Estados Unidos, fomos ver já no Chile, fomos ver em vários sítios em Itália também, e portanto vamos aprendendo com procedimentos, com regras, com mecanismos, como é que o mundo está. Portanto, não ficamos... O Alentejo hoje em dia é, de facto, uma referência internacional. Ainda a semana passada recebi um mail de um grupo de 15 agricultores chilenos que queriam visitar Portugal e pediam se podiam visitar a Herdade Maria da Guarda. Provavelmente há aqui algumas empresas que também foram contactadas. Não acredito que viessem só para me visitar a mim. Não tenho essa presunção. Mas isto é um sinal de como, internacionalmente, o Alentejo está a marcar pontos. Quer dizer, passaram-se mais coisas nos últimos 20 anos na agricultura, no Alentejo, do que nos 2 séculos anteriores. E, portanto, é preciso termos isto. Evidentemente que a gente queria andar ainda mais depressa, mas não podemos estar a lamentar se andarmos tão depressa. Quer dizer, 20 anos, quem passasse aqui, há 20 anos, aqui passearam o Alentejo todo. Evidentemente que há áreas que precisam, outras áreas estão melhores, mas, no geral, demos um salto brutal, notável. Quer dizer, não sei quantos países no mundo não olham para nós com uma pitadinha de inveja. É muito bom que a gente tenha também essa consciência. Tendo dito isto, gostava só de terminar dizendo que não nos falta nada ao Alentejo. Quer dizer, temos hoje tudo o que precisamos para ter sucesso. É evidente que podemos sempre desejar mais e é bom que desejemos mais, mas com o que temos já estamos muito bem. Podemos e devemos sonhar mais alto. E acho que o futuro começa aqui e esta é a geração do melhor Alentejo. Muito obrigado. Muito obrigada, João Global.
Eu queria apresentar, vou apresentar primeiro a Rita Nabeiro, porque vou-lhe já colocar uma pergunta, chegou ligeiramente atrasada, mas é muito bem-vinda. A Rita é a CEO da Adega Maior. Agradeço estar aqui connosco nesta tarde de debate sobre o Alentejo e queria tentar perceber qual era a sua opinião em relação a esta captação de talentos, nomeadamente para a Adega Maior. É algo que se faça fácil no Alentejo? Captar talentos e recursos humanos. Bem, antes de mais, boa tarde. Começo por agradecer o convite para estar aqui presente e felicitar pela iniciativa. Quando o Manel falou comigo já há algum tempo para motivar, para vir aqui partilhar a minha história, obviamente mostrei-me disponível, mas sempre na ótica do otimismo e não do pessimismo. Em segundo lugar, deixe-me só dar uma nota. Eu peço desculpa por de facto me ter atrasado, mas a nota que eu tinha que era às 3 da tarde e nesse horário eu estava a horas tem e não fui avisada, por essa razão explicada. Tem razão, nós antecipamos. Eu gostava de... Eu estruturei um pouco o meu raciocínio aqui em 4 pontos essenciais e vou responder à sua questão. Obviamente a Adega Maior é uma das empresas do grupo, Nabeiro, não é? Que está aqui o meu avô à frente e ele estaria aqui muito melhor para nos partilhar a história de sucesso, mas que já partilhou muitas vezes. A Adega Maior é uma das empresas do grupo. Mas eu fiz aqui uma reflexão e acho que foi interessante para chegar, no fundo, desde o que é os desafios do Alentejo, a questão do emprego e as questões também da natalidade. Eu fui fazer alguma pesquisa e já falámos aqui, eu não vou repetir toda esta informação, mas houve alguns números que eu retive. Obviamente que a questão da redução da natalidade, e estamos aqui no Alto Alentejo, um número que me impressionou um pouco pela negativa, que eu não tinha tanto essa consciência, é que o Alto Alentejo, nomeadamente aqui a região de Porto Alegre, tem 1% da população do território. É um número de facto baixo, obviamente que isto em termos de produtividade não quer dizer que tenha que ser necessariamente proporcional, mas foi um número que de alguma forma me impressionou porque eu não tinha esta consciência. Talvez, se calhar, porque estamos ali num ecossistema diferente, que é Campo Maior, e não tenhamos, quer dizer, obviamente temos o contacto com a realidade que está à nossa volta. Obviamente que esta questão da natalidade não é uma questão do Alentejo, é uma questão nacional. E eu, ao contrário, lamento dizer, aqui equilibramos um bocadinho que eu não tenho filhos, mas se calhar ainda vou a tempo, não sei. Mas de facto, este é um ponto que é importante, porque não foi só apenas a questão da redução do número de filhos por casal, e a crise, de facto, levou muita gente para fora, não apenas das grandes cidades, como também do interior, como também levou muita gente do interior obviamente, para o litoral. E de facto passamos do ano em que eu nasci, que foi em 1980, de 2,25 filhos por casal, para 1,36 dados de 2016, isto dados da Pordata. Isto serve para quê? Quer dizer, os dados por si, estarmos só a falar do que é a estatística, servem-nos para refletir, mas eu acho que acima de tudo, e eu sou um bocadinho mais aqui desta aula, do que é que nós podemos fazer para contrariar estas tendências, e eu acho que muito honestamente é isso que tento fazer e é esse o exemplo que o meu avô nos dá diariamente com o exemplo, não é? Quer dizer, que se não fizeres hoje, é uma coisa que ele diz muito, se não fizeres hoje, amanhã é tarde. E se calhar, faço aqui esta nota, que se calhar em relação a políticas de natalidade, obviamente que as empresas também têm que olhar para este ponto, porque é crítico, mas também tem que haver políticas nacionais que possam acompanhar este tema, e pode parecer que até falamos contra nós, que normalmente os empresários são às vezes vistos como os bicho-papões, mas de todo, porque se nós não tivermos natalidade hoje, não é? A quem é que vamos vender amanhã? É uma pergunta que eu aqui deixo, não é? Mas olhando aqui um pouco para, já estou a lançar um pouco o que é que são algumas das propostas, ou seja, acredito muito que nós, como empresas, como indivíduos, podemos ter o nosso papel e o nosso ativo, e no grupo fazemos isso, e já há muito tempo, quer dizer, a questão da atração, quer dizer, já nos anos, e falamos muito, e é uma coisa que em casa se partilha muito, que quando falamos de crises, e se calhar se olharmos para os anos 60, nos anos em que a Delta foi criada, quer dizer, se calhar aí havia de facto a verdadeira crise, a verdadeira carência. Eu não era nascida nessa altura, mas não podemos ficar a olhar para trás, temos de facto que olhar para o futuro, e nesse sentido temos que o construir.
Já falei um pouco desta questão da flexibilização dos horários, porque a realidade de hoje em dia é diferente da realidade de há uns anos atrás. Nós somos cada vez mais bombardeados, as questões tecnológicas, estamos sempre online, estamos em qualquer lado, por um lado podemos trabalhar, não há tantos horários, ou seja, quando olhamos para uma indústria com horários e com uma produção, se calhar sim, a questão dos horários continua a colocar-se, mas cada vez mais vamos ter, com a industrialização, e a agricultura também está a perder muitas pessoas, efetivamente, e essa é uma preocupação que no caso da agricultura se tem, não é? Porque há trabalhos que a máquina pode substituir o homem, mas, por exemplo, nós na vinha temos uma equipa dedicada o ano inteiro. É difícil encontrar pessoas que queiram trabalhar todo o ano nas gerações mais novas e que tenham o cuidado e que sejam até excelentes profissionais, que eu acho que nesse aspecto somos felizes porque temos uma equipa fantástica, mas também acho que a nossa maneira de estar, de cuidar dessas pessoas, tentar de facto formá-las. Aqui o ponto 2, eu tocava aqui com a questão da imigração ou abandono das terras, porque é um tema também de alguma forma transversal, e como é que se combate isto? De facto, nós não temos pensado muito nessa questão porque vamos fazendo o nosso caminho. A empresa vai desenvolvendo a sua atividade. De facto, a crise, mais uma vez, foi um ponto que levou as pessoas e levou muitos jovens, sobretudo, e perdoem-me a expressão, mas em idade fértil, a abandonar, e jovens qualificados. Alguns já voltaram ao país, mas muitos não. E se calhar os que voltaram, a primeira opção poderá não ser o interior, mas do nosso lado, acho que o nosso trabalho é de criar razões para os atrair e, acima de tudo, para os reter. Porque eu acho que este é um ponto importante. Não basta a atração das pessoas e dos talentos. Eu aqui partilho também outra coisa consigo, neste caso, eu costumo dizer que sou 100% alentejana e sou 100% lisboeta. O meu avô não pode ouvir esta parte, mas digo isto porque nasci em Lisboa, cresci em Lisboa, mas toda a minha família, mãe, pai, todos os avós que felizmente estão todos connosco, são alentejanos e de Campo Maior. Mas de facto tenho o privilégio de poder viver um pouco das duas realidades. E eu depois já volto aqui um pouco. Porquê? Porque para atrair quadros precisamos de criar uma oferta que do ponto de vista profissional seja atrativa, que consigamos pagar bem, mas que acima de tudo as pessoas consigam sentir que estão a evoluir a nível profissional, porque eu acho que é isso que as pessoas querem, e ao mesmo tempo falamos da integração da vida pessoal e da vida profissional, já nem é o balanço, work-life balance, é a integração. E aí eu creio que ainda há algumas coisas a fazer. Nós, mais uma vez, podemos ser nós a criar essa oferta e acho que as empresas podem e devem fazer o seu papel de dinamizador. No caso, por exemplo, de atração e retenção, uma família que tenha filhos, não é? E que queira vir para o interior, eu de certeza que vai querer dar uma boa educação aos seus filhos, de certeza que vai querer ter bons cuidados de saúde. Em Campo Maior, e eu acho que aí somos também, mais uma vez, felizes, está aqui também o nosso Presidente da Câmara, o Ricardo, tem-se feito um trabalho conjunto e eu acho que aqui tem que ser também parte do segredo aqui deste sucesso, a ligação com a parte das câmaras, do envolvimento, de saberem nos escutar, mas também ajudarem e apresentarem soluções, porque de facto não basta estarmos a falar do que é que está mal, que é um bocadinho aquela questão do faz-se, diz-se. Não, mas temos que nós fazer e temos que nós dar o exemplo. E nesse sentido, Campo Maior tem sido muito dinâmico e inclusive olhar para o que é o futuro, porque obviamente a agricultura e uma série de áreas o turismo, são interessantes do ponto de vista do desenvolvimento, mas temos também que olhar, porque o futuro já está aí e estas evoluções e estão-nos a bater à porta, não tarda, da chamada uberização do trabalho. Eu sei que isto pode parecer uma coisa ainda muito estranha, mas de facto estas realidades estão aí. Se nós não começarmos a trabalhar, vamos voltar a estar atrasados daqui a uns anos. Mas de facto a questão da criação de condições para uma família se deslocar, ou de jovens, e neste caso
acho que felizmente temos pessoas que vêm de vários pontos do país para trabalhar connosco. Hoje arrancámos com um programa de trainees deste ano, em que temos jovens que também vêm de diferentes partes do país e vão ter uma imersão do que é a nossa cultura e da nossa realidade. Mas também temos que ter esta tal oferta cultural, que de alguma forma nos ajuda aqui a complementar aquilo que é a nossa vida profissional. Porque, de facto, nós saímos do nosso trabalho e certamente uma pessoa quer estímulos. Obviamente que Lisboa também não está assim tão longe daqui, está a 2 horas, mas porquê Lisboa? Ideias que eu acho que também é isso que pode haver. Obviamente o turismo, com a diversificação da oferta, o enoturismo, já falámos, e temos aqui também vários casos no Alentejo, através do vinho, mas a questão da gastronomia, tudo atividades ligadas à parte da natureza, obviamente que são pontos essenciais, mas para isso precisamos de criação de acessos, de qualidade ou seja, as infraestruturas base. O que o Estado de alguma forma pode ajudar criando essas infraestruturas base, mas tem que haver uma interligação, creio eu, do ponto de vista do que são as entidades e dos municípios. E por fim, só para também não roubar aqui muito tempo, temos alguns desafios pela frente e como referi há pouco, a questão da dependência de alguma questão do setor primário, da agricultura de mão de obra, pode ser um desafio a longo prazo, ao médio e longo prazo, e já começa a ser. De facto também, e porque há muitos jovens que não querem trabalhar e há know-how específico que é preciso ter. Rita, não querem trabalhar porquê? Diga. Não querem trabalhar porquê? Porque, de facto, a agricultura mecanizou-se muito nos últimos anos. Nós passámos de, se calhar, 30% ou 40% no século passado de pessoas a trabalhar no campo, para hoje em dia, em Portugal, ter 7,5%. São dados recentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, só 2% da população é que trabalha hoje em dia na agricultura. E não quer dizer que a produtividade tenha diminuído. O que se recorre, obviamente, mais é à mecanização. Que aqui também temos aqui o reverso da medalha, não é? Temos a questão, olhar para as práticas da sustentabilidade, e esse é um ponto que temos que abordar, e trabalhando no setor agrícola, como é o vinho, obviamente que nos impacta diretamente, mas também ao café, nos 4 cantos do mundo. Temos que ter atenção à questão da gestão da água, às políticas neste momento que eu tenho alguma dificuldade, e partilho isto publicamente, em compreender da questão de como é que estamos a investir, por um lado, na criação de terrenos agrícolas, mas onde é que vamos buscar toda essa água para a rega? Ou como é que vamos... Esta é uma questão mais do que uma certeza. E depois começa a haver aqui um fenómeno positivo, que eu vejo por 2 lados. Que, de facto, Campo Maior começa a atrair cada vez mais um conjunto de, não apenas nós como empregadores, mas também outras empresas, nomeadamente a Hutchinson, que é uma empresa francesa, um grupo francês, e que já tem um grupo grande de pessoas a trabalhar em Campo Maior. Isto vai-nos criar um desafio também, que é a luta pelas... E agora, felizmente... Mas isto é positivo. Eu vejo isto mais pelo lado positivo do que, obviamente, pelo lado negativo. Mas é um desafio que nós temos cada vez mais ter em conta a nível de futuro. Por isso mesmo, e concluindo, acho que é mais, do ponto de vista é mais algumas oportunidades, nomeadamente temos aqui de estudo dentro do que é a componente tecnológica, a componente da sustentabilidade, acho que e produtos ligados a esta área e estudos ligados a esta área, e podemos ser pioneiros nesta área, mas de facto a retenção versus a competição, temos que reter os talentos, mas não convém que a competição desenfreada, que seja destruidora de valor e não de criação de valor. Era melhor que houvesse empresas mais dispersas pelo Alentejo e não todas concentradas, se calhar, na mesma zona. E, por fim, deixava aqui só 3 reflexões, 3 frases que não copiei, já estavam aqui escritas, que são do Peter Drucker, que ele diz uma coisa, que é a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Mas depois diz, mas é preciso que haja compromisso, caso contrário serão apenas esperanças e promessas, sem planos.
E os planos serão apenas boas intenções, a menos que se convertam rapidamente em trabalho árduo. Por isso, eu felicito esta conferência e o ter-nos desafiado a nós também, empresários, para estar aqui. Da nossa parte, eu creio que nós já estamos a contribuir no dia-a-dia e com otimismo para... E eu esqueci-me de um ponto importante, que eu não me posso esquecer, porque acredito que também temos que mudar a maneira de olhar e de falar do Alentejo, porque a forma como falamos também tem impacto na forma como nos olham. E se nós falamos sempre, desculpem a expressão, claro que há dificuldades, eu não estou aqui a dizer que não há, mas temos que ter este otimismo de puxar por pessoas, e é por este otimismo que atrai otimismo e traz pessoas, seja para turismo, seja para a questão empresarial. E acho que é este otimismo que nós temos que trazer e que, acima de tudo, também precisamos que a comunicação social também traga esse otimismo para as notícias e não apenas os casos de desertificação e do que se acontece de mal. Porque há certas, obviamente, e há um outro ponto aqui importante também, de iniciativas culturais, por exemplo, dar o exemplo das festas das flores, das coisas pontuais, de valorização da cultura endógena. Dou-lhe o exemplo de Paredes de Coura, uma terra pequena no norte do país que cria o Festival de Paredes de Coura e que durante ali aquele fim de semana ou aquela semana tem milhares de visitantes que contribuem para a cultura local e que põem a terra no mapa. Tem que haver apoio à cultura também. Por isso, estes são os desafios, por isso, acima de tudo, que isto não sejam só conversa, que acima de tudo saia daqui um plano e que quem esteja a ouvir e que tenha também o poder para atuar, que nos ajude e que nos ajude a criar ferramentas para agir. Rita Nadeira, muito obrigada. E queríamos também ouvir o exemplo do sócio-gerente da Herdade da Cortesia, Luís Teixeira. Luís, é uma das pessoas que veio de fora atraído pelo Alentejo. Exatamente. E o que é que o fez vir para esta nossa região? Eu respondo já, essa pergunta é muito simples de responder, foi a loucura. Foi a loucura. E eu... E ainda é loucura, passado algum tempo já cada vez é mais loucura. Ainda mais. Cada vez. E eu escrevi aqui um ponto prévio, e que é dizer que eu sou um otimista. Apesar daquilo que eu possa dizer agora, este tipo é um pessimista, não. Eu sou um verdadeiro otimista, porque senão nem me levantava da cama todos os dias em Avis para ir trabalhar. Há aqui algumas coisas que me diferenciam muito destas pessoas que falaram. São de grandes empresas, Jerónimo Martins, Grupo Nabeiro, com raízes no Alentejo. Eu vendi o meu carro pessoal para criar uma empresa unipessoal e começar um hotel que hoje em dia traz os campeões olímpicos do mundo inteiro para treinar em Avis. Portanto, é muito diferente. E mais, em Avis, não é nem em Campo Maior, nem em Ponte Sor, nem em Porto Alegre, nem em Évora. É no meio do campo. Avis, diziam os locais, é a cidade que nem Deus quis. Pronto. E a pergunta, e eu penso nisto todos os dias, porque o meu dia-a-dia bate-se com isto, é que o Alentejo cada vez interessa menos ao poder político. Claro que há aí muitos políticos que já vão, este tipo é um maluco, é um arrogante. E cada vez interessa menos porque cada vez tem menos pessoas, portanto cada vez dá menos votos. E nós aqui estamos perante bons exemplos, e eu nem me vou ter a validade de considerar empresário, eu sou um homem do terreno, põe as mãos na massa, que são bons exemplos, mas a verdade é que os números continuam a cair. A verdade é que os números continuam a cair. E eu, pequeno empresário, sofro com isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Fez aqui uma pergunta, as pessoas não querem trabalhar. Não. Não querem. Isso é outro ponto. Mas, enfim. Então, eu acho que o que se deve discutir aqui é o que é que faz que aqueles que aqui nascem não se vão embora e o que é que faz que os que não nascem cá venham para cá. E fiquem. E fiquem, ok? E quem é que vem para cá? Os loucos. Atrás de um sonho. Que acreditam piamente no país que vivem, como eu acredito em Portugal. Não acredito é no poder político. E já lhe vou dar exemplos. Também já aqui ouvi dizer que o Alentejo está a acontecer. Está, em alguns projetos. Mas a realidade, os números continuam a diminuir. Okay? E eu vou, como sou um homem do terreno, vou-lhe dar aqui 2 exemplos muito práticos. Quando
Adolfo Mesquita Nunes, uma pessoa que eu admiro, e fez um grande trabalho, tomou posse como secretário de Estado, fez uma visita à Évora onde reuniu os empresários. E eu disse, não tenho nada para me queixar. No meu hotel, na minha empresa, eu digo todos os dias que o sucesso daquilo depende de nós, de mim, do trabalho de todos nós. Mas ele disse que, e eu disse, eu não tenho nada para me queixar, o grande problema, na minha opinião, é a desertificação, é o êxodo rural. É o rural do interior para o... E não podemos comparar o Alentejo a Vilar de Mouros, porque Vilar de Mouros está naquele eixo Porto de Galiza, portanto é uma caminha e tudo isso, a Viana do Castelo é completamente diferente de Avis, Tremoz, Monforte, etc, etc. E eu disse, e queria que seguissem este exemplo, um jovem de Avis tem que sair da escola secundária de Avis ao 9º ano. Será igual em Monforte, é igual nas Galveias, etc, etc. E saindo de Avis vai estudar o 11º, o 12º, para Estremoz ou para Pontessor, a 27 km de casa. Nem sequer tem caminhonetes para na quarta-feira, quando acaba as aulas, à hora do almoço, voltar para casa. Tem que ficar a passear-se e a beber cervejas e a fumar cigarros até ter uma caminhonete que o traga à casa. Acaba o 12º ano e vai para uma universidade. Lisboa, Porto, Coimbra, Castelo Branco, Covilhã, não interessa. Alguém acha que estes jovens depois regressam à Avis? Não regressam. Não regressam. E eu disse, Adolfo Mesquita Nunes respondeu-me, eu sou um liberal, não tenho que interferir nas escolhas das pessoas. É que os jovens da Avis e das outras vilas alentejanas não têm escolha. Aquilo não é uma escolha. Não há outra oportunidade. Ok? E depois é o que é que se faz aos jovens como eu, enfim, que comecei este projeto em Avis com 30 anos, e eu acho que é importante aqui falar um bocadinho da minha trajetória. Eu vivia no Chiado, em miúdo, a minha infância foi no Chiado, estudava nos Salesianos de Lisboa, depois fui viver para o Restelo, onde estudei com o seu filho João, e depois fui estudar para a Universidade Nova de Lisboa, Economia, onde tive aulas dadas pelo Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa. De todos os meus amigos, eu fui o único que fiz esta opção. E nós temos que perguntar porque é que os outros não a fazem. Fala-se aqui também das autoestradas, e neste programa temos que ligar a Porto Alegre à A23. Mais 2 exemplos práticos. Para mim, a autoestrada mais importante e que nós não temos no Alentejo é a internet. E eu digo-lhe uma coisa, eu trabalho com 2 bancos, o BPI e o Santander, e para fazer uma transferência bancária o Santander manda um código de autorização via SMS. Eu dentro do escritório tenho que vir para o parque de estacionamento do hotel, quer chova, quer faça sol, para receber a mensagem e depois ir a correr para dentro do escritório para o código não caducar e eu conseguir fazer a transferência bancária. Isto é o dia-a-dia. Isto é o dia-a-dia. Este ano, na carta de boas-vindas que deixo aos hóspedes do hotel, tive que escrever o seguinte. Lamentamos informar, mas aqui no Alentejo, a internet não é tão forte como nas grandes cidades. Por isso, é normal, e apesar dos nossos esforços juntos das operadoras, que o sinal do Wi-Fi não seja o desejado. Veja lá, o que é que leva a eu ter que escrever isto, não é? E ainda para mais, na Booking, um dos critérios de avaliação das unidades hoteleiras é a qualidade do Wi-Fi. Okay. Ou seja, dentro do meu otimismo, eu não sou, apesar de ter sido um tipo que estudou economia e tal, e por isso é que os políticos são eleitos, e eu acho que, de facto, os empresários têm um papel gigante, e eu falo pelos exemplos que dou a mim mesmo todos os dias quando me levanto. Há, na minha modesta opinião, aqui 2 fatores importantíssimos. Incentivos fiscais brutais às empresas para se colocarem aqui. E incentivos brutais. E incentivos brutais aos trabalhadores virem de trabalhar para o Alentejo. Não há outra forma, na minha modesta opinião. Porque depois, se nós tivermos cá pessoas a viver, isto é espetacular. Olha, em Avis temos uma barragem magnífica. Há mais tempo para desfrutar disso. Em Alter, uma cudelaria fantástica. Em Pontessor, agora até se pode aprender a andar de avião. Ok? Mas é preciso trazer as pessoas para cá. E para isso, resumo, não me quero alargar muito, é preciso vontade política, que não há pela razão que eu disse inicialmente. Obrigado.
Agradeço-lhe esses exemplos bem expressivos das dificuldades que as pessoas enfrentam, não só quem vem de fora, mas quem vive cá, são exemplos bastante elucidativos. Queria também dar a palavra à reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas. Estou a deixá-la para o fim, para ter a oportunidade de ouvir estes exemplos, alguns com uma experiência mais positiva, noutros aspectos com uma experiência mais negativa, mas queria lhe perguntar o que é que na Universidade de Évora se está a fazer neste momento, ao nível do conhecimento, que possa ser dado, que possa passar à prática, que possa levar a maior desenvolvimento, que possa levar a mais investimento, que possa levar, por exemplo, a mais criatividade, aquilo que se tem feito no Alentejo. Bem, muito boa tarde a todos. Está a funcionar? Não sei se está. Está. Pronto. Muito obrigada também à organização pelo convite para estar aqui e foi muito interessante ouvir todo este painel. Eu acho que isto que é importante, eu não acho que isto seja um problema. Gostaria de dizer, eu não sou alentejana, não é? Sou lisboeta, 100% realmente, mas gosto muito do Alentejo. E estou cá de alma e coração, visto que estou à frente da Universidade de Évora, senão também não estaria. Eu acho que, para primeiro ponto, não acho que isto seja, tudo aquilo que nós estamos aqui a discutir não é um problema do Alentejo, é um problema de Portugal. E, portanto, nós estamos a discuti-lo ao nível do Alentejo, mas isto é um problema do país, é o país que abandona uma parte do seu território. E, portanto, este é um problema grande que nós temos. Depois, há uma outra questão, e é um problema político, não é? As políticas públicas têm que intervir aqui muito fortemente. No acordo de parceria que Portugal faz com a Comissão Europeia, estava aqui a falar com o professor Serrano, é para o país e não é para regiões. E, portanto, isto tem um problema também. Quando vêm os fundos, porque os fundos são distribuídos por regiões, mas a justificação para Bruxelas pode ser nacional. E, portanto, este também é um problema e é negociado pelo Estado português desde a adesão, obviamente. Depois, nós não temos regiões homogéneas, não é? Nós temos regiões horizontais e devíamos ter regiões verticais, porque, pela razão, portanto, a região norte, por exemplo, não é? Desde Vila Real e Bragança estão ao mesmo nível de necessidades que está o Porto, por exemplo, e isto é absurdo. Depois, os fundos comunitários são aplicados, na maior parte dos casos, no ensino superior e nos projetos de investigação são normalmente assim aplicados, para as regiões, e o Orçamento de Estado é gasto em Lisboa, que não tem dinheiro dos fundos comunitários. Portanto, não são um acréscimo aos fundos comunitários, mas são uma alternativa aos fundos comunitários. E não deviam ser, porque se nós temos mais dinheiro de fundos comunitários, é porque a região precisa mais destes fundos comunitários do que precisa a região de Lisboa. E, portanto, os projetos em Lisboa são financiados pelo Orçamento de Estado, todos os nossos projetos são financiados pelos fundos regionais, quando não estão incluídos na estratégia regional, vão ao Orçamento de Estado. E, portanto, estes são problemas com que todos nós nos debatemos. Depois, se me perguntar o que é que a Universidade de Évora faz pela região, é preciso dizer que a Universidade de Évora, para já, forma pessoas para o mundo, não forma pessoas para a região. Eu não tenho nada a ideia de que nós precisemos, os alentejanos têm que ficar no Alentejo. Não acho, quer dizer, têm, se quiserem, como os lisboetas terão que ficar em Lisboa, os de Vila Real em Vila Real. Hoje em dia o mundo é um mundo global. E, portanto, nós formamos pessoas para o mundo e não pessoas especialmente para o Alentejo. Agora, é um facto que há projetos específicos que a Universidade desenvolve por estar nesta região, nomeadamente a Universidade de Évora e as outras instituições de ensino superior. Estava aqui a ver o Joaquim Morato, do Instituto Politécnico de Porto Alegre. A Universidade de Évora, por exemplo, tem a infraestrutura europeia para as energias renováveis e, portanto, não é verdade que nós não tenhamos qualquer investimento ou qualquer desenvolvimento de investigação em energias renováveis. Temos também o polo da infraestrutura europeia para o património e para os materiais, os raw materials, portanto, as matérias-primas. Portanto, nós estamos incluídos, toda a nossa investigação não é investigação circunscrita ao Alentejo, apesar das nossas áreas, aquilo que nós chamamos áreas âncora, serem muito focadas naquilo que existe no Alentejo. Portanto, obviamente que o Mediterrâneo ou o ecossistema do Mediterrâneo, como Montado, a vinha, o olival, etc., faz parte das áreas fortes da investigação. O património também. Temos também a parte dos percursos de vida e bem-estar, precisamente por causa da demografia, que é um problema, mais uma vez, é um problema do país, mas que nós também sentimos. E temos também que avançar
de acordo com o que a região avança. E, por exemplo, nós incluímos agora o aeroespacial e a aeronáutica numa das nossas áreas âncora, porque temos a Embraer ali ao lado, temos a Mecacrom e, portanto, nós temos que responder a esse desafio. Depois, outro dia, perguntaram, e o turismo? É evidente que a Universidade de Évora tem um curso de turismo e tem um mestrado em turismo. Mas quando os empresários do turismo se queixam de mão de obra, não é de pessoas formadas na universidade em turismo. Não é? Queixam-se de mão de obra para empregados de mesa, portanto, para as camas, etc. E isso não é a universidade que faz. Não é o nosso target, não é isso que nós fazemos. Portanto, o mesmo se passa com a agricultura, não é? Nós formamos engenheiros agrónomos há anos, engenheiros zootécnicos, médicos veterinários, temos muita investigação em agricultura, é um facto. Lançámos agora o primeiro mestrado em agricultura de precisão, mas também sabemos que o empresário agrícola é uma coisa, o empregado agrícola é uma coisa diferente, e o que falta é esse nicho, e estávamos aqui a falar ainda há bocado, porque é difícil, é duro, é difícil. Agora, para mim o problema fundamental do Alentejo é falta de emprego qualificado. Falta de emprego qualificado. Nós só conseguimos, eu não acho que as pessoas vão só para Lisboa, como aqui se falou, porque é mais cosmopolita. Por acaso, acho que isso está ligeiramente a mudar, porque eu tenho os meus filhos, um trabalha no Alentejo e é empresário agrícola, e o outro é advogado, está em Lisboa, a minha filha está fora, pronto. E eu acho que o modelo de vida e a qualidade de vida que tem em Évora, e Évora, enfim, não se pode comparar com a Viz, nitidamente, mas que tem em Évora é muito superior ao que está em Lisboa. E isso também já pesa muito nas opções que os jovens fazem. Agora, se nós queremos que tenham cada vez mais educação, e eu acho que a educação é fundamental para qualquer pessoa. E, portanto, a educação superior eu acho que é uma obrigação do Estado e, portanto, para mim, nunca teremos doutores a mais, como se diz, porque eu acho que é a obrigação do Estado dar o máximo de educação. Agora, se depois os únicos empregos que nós temos são menos qualificados, os jovens não vêm, porque eles veem o mundo, não é? Nós estamos naquela geração milénio, não é? Os millennials, não é? Eles querem muito mais do que isso. Tanto que as pessoas acham natural dizer que se concentram em Lisboa porque têm mais cosmopolitismo em Lisboa. Eu não acho natural, porque há outros valores que são importantes e que nós temos que realçar. Mas e que também no há Alentejo desemprego jovem no Alentejo. Como? Também há desemprego entre os jovens no Alentejo. Há desemprego entre os jovens, há desemprego no Alentejo, ponto. Não é desemprego entre os jovens, há desemprego no Alentejo, ponto. Não há empregos no Alentejo. É por isso que é difícil fixar as pessoas. Principalmente. O que eu lhe pergunto é, atendendo a essa dificuldade, por exemplo, como dizia o Luís Teixeira, essa dificuldade em encontrar mão de obra, é mão de obra mais técnica, julgo que era aquilo que se estava a referir, que depois também acabou por dizer. São obviamente trabalhos que não são tão bem remunerados, esses trabalhos mais técnicos. Mais técnicos? Alguém para... Então, olha, eu pago muito mais do que os hotéis pagam em Lisboa, como agravante. E mesmo assim não encontra. Como agravante. Mas não há gente. Para ter pessoas cá, tem que alugar casas. Claro. Pois, para trazer pessoas de fora, eu tenho que alugar casas. Pago mais do que os hotéis em Lisboa e do que os restaurantes. E pago com ordenado, com recibo, não é por fora. Não é por fora. Como pagam muitos que eu sei. E tenho que pagar casa. Mas há aqui uma coisa, e isto não é nada politicamente correto. Não há emprego, há desemprego e não há mão de obra. Então como é que é? Como é que explica isso? Exatamente. Eu tive um casamento de 200 pessoas há uma semana no hotel e tive que vir pessoas de Lisboa e do Porto para trabalhar. Mas também é preciso dizermos que... Peço desculpa. Peço desculpa, também temos estava a falar. Eu também... Desculpe lá, mas eu também peço desculpa. Não, mas vamos trocar ideias porque este é um ponto fundamental que é o que leva os jovens a estarem cá, a virem para cá e a fixar-se e não irem para outros sítios. E as empresas que cá estão... O emprego, claro. Sim, mas tem que ser emprego qualificado também. Eu percebo que se paga mais. Só pode ser emprego qualificado ou estamos a falar de todos os Não é só emprego qualificado, mas, por exemplo, nós temos a Capgemini que se instalou agora em Évora e paga 800 euros ao engenheiro informático, não é? As pessoas têm que vir, têm que alugar casa, têm que não sei o quê. Se estiverem em Lisboa, pagam-lhes mais.
Portanto, quer dizer, há que pensar também nestas coisas. Nós temos uma falta de emprego muito grande e agora, por exemplo, nós temos este problema para o qual eu estou imensamente sensível, que é os estudantes da Universidade de Évora não têm casas e estão a pagar quartos a 375 euros por mês, não é? E dizem-me assim, em Lisboa também, no Porto também, etc. Pois, mas aí eu estou de acordo, nós não temos transportes. Eles podem perfeitamente ficar em Montemor, em Arraiolos, em Viana do Alentejo, no Redondo, se tivessem transportes. Agora discute-se o preço dos espaços sociais em Lisboa. Isto estende-se ao país todo. Sim, mas os preços é que não têm nada a ver uns com os outros, não é? Portanto, eu agora até vou reunir com a CIMAC para ver se nós conseguimos ter alguma estratégia para que os estudantes se possam alojar fora do centro histórico de Évora. É que nem sequer são bairros limítrofes. É o centro histórico de Évora. Com preço a 375 euros por mês para um quarto duplo, é difícil, não é? Lisboa está a 500 euros, pois está, mas isso é o centro de Lisboa. Podem ir para a Amadora, podem ir para Sintra, podem ir para Alenquer, sei lá, a minha sobrinha agora arranjou uma casa em Alenquer. E têm transportes, não é? Portanto, esse é um problema grave que nós temos. Professora, vamos só tentar perceber se conseguimos responder às dúvidas do Luís, a quem pedi que explicasse, no seu entender, qual é o principal problema neste momento. Eu acho que aquilo que estamos aqui a discutir, já o disse há pouco, é o que é que fazemos para trazer as pessoas para cá e o que é que fazemos para os que estão cá não se vão embora. Eu este ano estava a pagar alunos acabados de formar na Escola de Turismo de Porto Alegre. 800 euros líquidos, mais casa. A KPMG paga 800 euros em Évora a engenheiros informáticos. Não, a Capgemini, não é KPMG, é Capgemini. Eu repito, Exato. 800 euros limpos, mais casa. Não os agarrei em vis. Sim. Este é que é o problema. Este é que é o problema, não é outro. Alunos acabados de formar na Escola de Turismo de Porto Alegre. Da região. O caso que eu lhe estou a falar era de Porto Alegre. Outros, da Amadora, outra de Estremoz, 700 limpos. Mais casa. Aula. Helena Freitas. Este é que é o problema. Não sei se consegue também ajudar, Helena. Talvez possa também, em relação a isto, já agora dar um contributo, porque isto é um problema também nacional. Esta falta de mão de obra vai ser um dos maiores problemas que o país todo enfrentará. E não é só no domínio dos jovens qualificados, é geral. Eu posso-vos dar o exemplo, nós tipicamente neste mercado, por exemplo, de oferta ao turismo, são jovens que saem das chamadas escolas profissionais, dos quais muito poucos depois acedem ao ensino superior, mas concluem a escola profissional, têm normalmente um emprego sazonal, mas rapidamente, por exemplo, qualquer oferta no Algarve 3 ou 4 meses é suficiente para compensar os 7 ou 8 meses de trabalho que têm num território qualquer do interior. Isto para este nível de qualificação. Depois vamos a outros níveis de qualificação e evidentemente que um engenheiro informático a quem no Fundão, Proença Nova ou em Évora ou, enfim, pagam o que podem, 800 ou 1000 euros, evidentemente que se na Alemanha lhe oferecerem 2, 3 mil, 4 mil euros, evidentemente que ele vai para a Alemanha. Por outro lado, também um aspecto que foi muito importante que mencionou, são duas questões muito importantes no interior e que são de facto questões que temos que resolver. Por um lado, não há mercado de aluguer de casas, não há essa prática não está instituída, é uma enorme dificuldade que as empresas têm. Por outro lado, também, a rede, de facto, e a força da rede, até nas universidades, não tem nada a ver com aquela que existe no litoral. Há, de facto, uma disparidade que é brutal. E isto traz-me uma coisa que eu gostava de dizer, porque parece que eu fiz aqui um papel de pessimista. Ora, eu nesta matéria não sou nem otimista nem pessimista. Sou uma ambientalista, o que quer dizer que até sou intrinsecamente uma otimista. Agora, eu sou, sim, para mim isto é uma questão de justiça e de futuro do país. E o nosso país é brutalmente desigual, inaceitavelmente desigual. E eu não posso tolerar isto enquanto cidadã. Agora, eu estou de acordo que há um estigma profundo relativamente ao interior que temos que desconstruir, que o interior também não é o atraso de vida, ou não, enfim, que as pessoas, os cenários que montam, evidentemente que não é. Há inúmeros casos de sucesso, há grandes empresas tecnológicas, o Fundão, por exemplo, é sempre, digamos, é um dos exemplos recorrentes, ou até Campo Maior e aquilo que está a fazer a Delta, não é? Há inúmeros bons exemplos.
Mas não tenhamos dúvidas que há uma profunda injustiça social no país e uma profunda desigualdade. E eu queria trazer esta questão porquê? Porque nós estamos sistematicamente a falar em trazer talentos, mas primeiro temos que cuidar dos que aqui estão. Nós primeiro temos que cuidar dos que aqui estão. E os que aqui estão não são só jovens talentos. São pessoas, muitas vezes idosas, que precisam do apoio do Estado. E esses têm, enquanto não cuidarmos desses, ninguém vem para cá. Porque isso é que é a garantia de que o Estado cuida, que o Estado investe, que o Estado qualifica. E depois, sim, isto não quer dizer, evidentemente, que eu sou o mais possível a favor do investimento privado. Mas o Estado tem que fazer o investimento básico, que de facto cria e proporciona e fomenta a igualdade no acesso à saúde, à educação, à mobilidade, à segurança. Como é que de facto... É absolutamente uma contradição eu peço desculpa, mas é porque de facto parece que eu se não fosse otimista, não tinha vindo hoje aqui de Coimbra com muito gosto. Eu, aliás, tenho dito que deixei a unidade e mantenho a missão. E mantenho, porque esta é uma missão de cidadania. E todos nós temos que ter esta missão, porque de outra forma o país de facto torna-se insustentável. Eu fico muito feliz com os casos de sucesso que aqui apresentaram no setor agroalimentar, etc. Isto tem que dizer, temos de terminar, mas hoje de manhã ouvimos, isto eu tenho que dizer, isto só será um caso de sucesso no futuro se nós assegurarmos a sustentabilidade da água. Por exemplo, a questão da água é uma questão vital para o Alentejo. De manhã falamos de alterações climáticas, falamos de facto na questão da água, na economia circular. Estas questões também são essenciais para a economia alentejana. E, portanto, eu, enfim, não tenho tempo para abordar estas, mas para dizer, eu não sou pessimista. Infelizmente não temos tempo, Helena. Eu sou pessimista. Tem mesmo é um terminar, país mais Helena justo Freitas. e mais igual. Deixa-me só dizer... Muito obrigada. António Serrano, já sabe, um minutinho, porque eu ainda quero dar mais uma palavra. Mais uma vez volto ao meio tema. Nós temos que nos organizar, porque é assim, a fertilidade enfim, é reduzida, cada vez há menos jovens, a idade fértil, imigram. Mão de obra, temos um problema sério, estrutural de mão de obra. Não vamos encontrar para muitas atividades. A agricultura sofre imenso disso. Quem sabe, quem está aqui na sala, quem é atividade agrícola, somente áreas sazonais, tem trazido gente de todo o lado para fazer as campanhas. Não vamos ter. O que é que isto significa? Nós temos que nos organizar no território, percebermos que recursos é que precisamos, que perfis é que profissionais queremos receber, fazer um trabalho de atrair gente para cá, sabemos receber, sabemos enquadrar, trabalhamos os vários setores, a malta do olival, a malta das uvas, da fruta em geral, perceber como é que podemos em conjunto construir redes de atração de pessoas. Os que cá estão, digo-vos, não vamos chegar para o que precisamos de fazer. Obrigado. Muito obrigada, António Serrano. Queria apenas colocar uma última questão e vou pedir-lhe que seja sintético o possível, antes que me tirem deste palco, porque não estou a conseguir terminar todas estas perguntas. É ao Vice-Presidente da CCDR do Alentejo, a João Polido Valente. Que soluções é que estão pensadas para combater esta desertificação humana do Alentejo? Boa tarde a todas e a todos. Um cumprimento especial à Sra. Presidente da Câmara, ao Sr. Comendador Nabeiro e, obviamente, ao Manuel Valadas, felicitando-o também por esta organização e felicitando na oportunidade de todos os oradores deste e dos outros painéis, que eu posso dizer que excedeu muitas expectativas tudo aquilo que se tem vindo aqui a discutir e o contributo de todos para essa discussão. Eu gostava de começar com uma nota positiva e de otimismo. Ou seja, se nós estivéssemos a discutir o tema do despovoamento ou da desertificação humana, aqui há 10 ou 5 anos atrás, estávamos a fazê-lo num quadro depressivo de grande taxa de desemprego, uma depressão económica terrível, falta de investimento público, falta de investimento privado. Obviamente que isto não se aplica, aquilo que eu estou a dizer, não se aplica à generalidade do território do Alentejo, porque o território do Alentejo também tem diferenças, se é de sequeiro, se é de regadio, se é mais atrativo ou se é mais repulsivo. E, portanto, a nota positiva e de otimismo é que estamos a discutir isto agora num quadro não de desemprego, mas de falta de mão de obra, e falta de mão de obra na agricultura, na indústria, no turismo, em todos os setores de atividade económica na região. Mesmo nas zonas mais que não estão a acompanhar esta dinâmica de desenvolvimento, como são algumas zonas de sequeiro, em que também há falta de mão de obra. Pronto, portanto, esta é a nota positiva. Depois eu gostava aqui de começar por dizer uma coisa
que é... José Polido Valente, desculpe. Jorge Polido Valente, eu vou ser muito rápido. Desculpe estarem a interromper o seu discurso. Não pode começar, tem de ser sintético e terminar antes que sejamos todos expulsos. Eu acho que um dos grandes obstáculos à resolução deste problema é o centralismo de Lisboa. Portanto, se isso não for resolvido, e eu espero não ser vítima desse centralismo e depois me puxarem as orelhas, porque eu vou dizer a seguir, é que nós temos tentado, na CCDR, contrariar precisamente este centralismo. E vamos então à resposta concreta. Precisamente. E como é que temos procurado contrariar este centralismo? É territorializando as políticas públicas nacionais e regionais e as setoriais. E, portanto, temos feito isso num primeiro plano, através da elaboração de contributos que são integrados no PNPOT, no Plano de Ação Nacional para a Coesão, no Portugal 2030, a Estratégia para o Portugal 2030 e agora também no Plano Nacional de Investimentos. Este é um plano. Outra intervenção mais direta que nós temos, para além destes contributos, portanto, que resultam de sessões que promovemos e dinamizamos com todos os parceiros regionais, no sentido de refletirmos em conjunto e saírem propostas, contributos da região e não apenas da CCDR, e os empresários também estão lá representados, obviamente, e portanto depois temos uma intervenção direta através daquilo que nós estamos a pôr em prática, que é a governação integrada, portanto, ou seja, sentarmos à mesma mesa, coisa que parece que é descobrir a pólvora, mas de facto não é esse o hábito da administração. Sentamos à mesma mesa toda a administração pública, juntamente com os empresários. Aliás, o Serrano é das testemunhas desta nossa maneira de trabalhar, e abordamos problemas concretos. Estamos neste momento, por exemplo, é só para ilustrar aquilo que eu estou a dizer, na zona de Odmira estamos a trabalhar, portanto, afincadamente, juntando todas as entidades públicas e privadas que não falavam umas com as outras, nem sequer partilhavam informação de base que é necessária, e estamos a procurar, entre todos, encontrar as soluções. Para quê? Para propor ao Governo políticas públicas ajustadas à resolução. E quais são os vetores principais? Para terminar. Sim. Emprego, obviamente, mas esse está, digamos, em curso. Habitação, e aí já temos que envolver os municípios e outras entidades. Depois, os serviços, e aí voltamos sobretudo às áreas, e eu acho que nós devíamos ter um plano de mitigação e de adaptação ao combate à depressão, portanto, demográfica. Porquê? Porque há territórios em que é possível mitigar através da integração dos imigrantes, por exemplo, e há territórios que não são atrativos para os imigrantes, e portanto temos que ter a capacidade de adaptar esses territórios a viver com menos gente e a conseguir criar condições para isso. Portanto, recapitulando, emprego, habitação, serviços e uma outra coisa que é a mobilidade, também já se falou aqui. Portanto, tem que haver circulação das zonas mais atrativas para, se calhar, as pessoas poderem também residir naquelas que não são atrativas e deslocar-se para trabalhar naquelas onde está, de facto, o emprego e a dinâmica económica maior. Portanto, estes são alguns dos exemplos. Não tenho tempo para mais, mas... Infelizmente não temos tempo para mais. É o final deste debate sobre algumas indicações, também alguns exemplos que foram dados de como é que é possível combater esta desertificação humana. Queria apenas deixar um agradecimento particular ao Manuel Valadas pela sua iniciativa, por este movimento de cidadania e pelo exemplo, que muitas vezes aqui lembrado, para fazermos algo pelo Alentejo não podemos esperar que alguém faça, temos que ser nós mesmos. Muito obrigada.